é o Lion. Não tem jeito. Não tem jeito. Antes só para fazer um anúncio, né? Uma coisa que a gente não gosta de falar, mas eu recebi hoje a notícia, agora há pouco a notícia, né? De que morreu o ex-lateral direito Maílson, ídolo do Bahia e mais jovem campeão brasileiro de 1988. Ele faleceu aos 56 anos em decorrência de esclerose lateral amiotrófica, a famosa sigla ELA, doença degenerativa que afeta o sistema nervoso. Ele deixa uma esposa, aí deixa a esposa e uma filha. Ele foi ídolo da equipe. Também fala que o último Rodrigues foi apresentado no último fim de semana. O Soares mandou ele desfrutar do futebol brasileiro. Agora sim, falando do Lion, que vitória gigantesca. Era um São Paulo misto, tudo bem, mas é um Fortaleza que precisa estar pontuando sempre para se manter lá em cima e vencendo em casa, que é o mais legal. Venceu em casa o São Paulo. Um Fortaleza que muita gente não esperava que tivesse. Muita gente esperava que essa posição que o Fortaleza ocupa hoje fosse do Bahia, pelo investimento, pelo futebol que estava sendo apresentado. Mas o Fortaleza resolveu jogar ali com 5 minutos, um pênalti duvidoso, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas o Renato Kaiser converteu e fez o gol da vitória. Teve um gol anulado também do Moisés, o Hércules foi expulso no final, está suspenso no próximo jogo, mas é um Fortaleza que foi gigante. Mas agora eu quero saber da polêmica. João Costa, você que tem suas opiniões, as opiniões que eu assino embaixo, vamos ver se eu vou assinar embaixo nessa aqui também. Pra você, foi pênalti ou não foi pênalti? Rapaz, assim, porque eu vi o jogo, né? Eu vi na hora assim, bateu uma dúvida, aí mostrou a câmera do VAR, né? Mas eu acho que foi pênalti. Eu não vou tentar muito explicar, mas eu tenho a opinião que foi pênalti, porque é um lance difícil, velho. Um lance difícil que o juiz, se eu não me engano, teve que interpretar, né? E esse momento do jogo eu lembro, que eu tava fazendo outra coisa na hora, mas eu lembro que de primeira que eu vi, eu achei pênalti. Depois da imagem do VAR, achei mesmo, né? Mas ainda não vou tentar me alongar, eu achei que foi pênalti. É um Fortaleza que é casca grossa, né? Um Fortaleza que pega aqui os últimos jogos, a gente tem a derrota pro Vasco, mas antes disso, o Fortaleza ele só tinha perdido para o Cuiabá. Aquele jogo que o Cuiabá meteu de 5-0, uma loucura total. E aí depois o Fortaleza vence o Grêmio por 1-0 em casa. Aí empata com o Atlético Mineiro em 1-1. Vence o Palmeiras misto ali por 3-0. Vence o Juventude por 2-1. Aí perde para o Vasco por 2-0. Vence o Fluminense por 1-0. Vence o Flamengo no Maracanã por 2-1. Aí vence o Vitória por 3-1, com um jogo mais tranquilo. Depois vence o Atlético Goianiense por 3-1. Não foi um jogo tranquilo, mas foi um jogo ali que o Fortaleza dominou. Empata com o Criciúma e vence o São Paulo por 1-0. Ou seja, não tem aquela goleada, não tem um jogo que o Fortaleza faça 4-0, faça um futebol de tic-tac, um futebol vistoso. E eu quero saber do Gabriel se esse Fortaleza, a forma como o Fortaleza joga, é aquela em modo matar ou morrer. E o Fortaleza normalmente mata, e por isso não morre, né? O Fortaleza, se a gente for pegar aí os últimos 11 jogos, só perdeu pro Vasco. Então a sequência é bem interessante. Teve um jogo, uma questão atípica nesse jogo, que o Fortaleza geralmente propõe bastante jogo em casa, e geralmente tem a maior posse de bola, só que nesse jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo, São Paulo que teve mais posse, porém foi uma posse de bola enganosa, como dizemos assim no meio do futebol, porque o São Paulo teve muita posse, só que criou muito pouco. Prova disso é que o São Paulo finalizou apenas uma vez na meta no primeiro tempo e nenhuma no segundo tempo. E tá difícil bater o Fortaleza também, porque quando o Lucero entra, faz gol, quando o Renato Kaiser entra, faz gol, então realmente assim fica difícil, né? Já é o segundo gol do Renato Kaiser em 3 jogos, os últimos 3 jogos, então vem também com uma confiança enorme. Eu destacaria aqui negativamente em relação ao Fortaleza mais uma expulsão do Hércules, né? O Hércules que foi expulso numa entrada dura no jogo contra o próprio Vasco da Gama, que eu citei essa derrota aí, esses 11 jogos, e foi expulso mais uma vez nesse jogo, já fora de campo, de maneira assim, infantil até. E ele é um jogador importante para o Fortaleza, porque ele desarma muito, ele é muito bom nas coberturas, nas interceptações, então precisa acalmar mais os ânimos do Hércules, porque
acaba prejudicando aí a equipe do Fortaleza nesse sentido aí das coberturas, ainda mais em jogos cada vez mais truncados, cada vez mais difíceis. Nesse jogo contra o São Paulo não comprometeu tanto, porque já era a reta final de jogo, estava fora de campo, mas é algo que tem que ser visto. Fortaleza, com mais essa vitória, segue aí muito firme na competição, 4º lugar no G4, 36 pontos, sofreu apenas 18 gols em 19 jogos, ou seja, a defesa que até pouco tempo atrás era um problema no Fortaleza, se consolidou, vem tendo uma defesa bem coesa, um ataque que, como você citou, o Fortaleza não faz jogos exuberantes, mas o Fortaleza tem uma equipe muito eficiente, tem um ótimo centroavante, tem um excelente meia na armação das jogadas, que é o Tomás Pochettino, tem laterais que passam bastante, que chegam muito ao ataque também, é uma equipe extremamente ofensiva, por isso vem tendo muito êxito, mais uma vez aí na competição do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Fortaleza cresça cada vez mais, a ressaltar também negativamente o gramado do Castelão, que segue regular, segue sendo, talvez não, muito provavelmente o gramado estando cada vez em condições melhores, aí facilitaria ainda mais o estilo de jogo da equipe do Fortaleza, mas infelizmente não temos visto tanto isso. A sequência do Fortaleza é a seguinte: pega o Cruzeiro fora de casa, um confronto, podemos dizer que é direto, um jogo que promete ser bem interessante. Pega o Criciúma em casa, o Rosário Central pela Copa Sul-Americana, já na fase de playoffs, e depois visita o Bragantino, Red Bull Bragantino fora de casa. Então aí a sequência dos próximos 4 jogos aí de Fortaleza.